E os motores já estão sendo preparados para receber aí o concreto para a concretagem do estacionamento da nossa igreja. Mais uma etapa para a construção. E você não pode perder o programa Promessas de hoje, que está especial. Um carpinteiro, um homem simples, apaixonado por uma obra, uma missão, perdoar meus pecados. Fui constrangido por tanto amor. Ele não se importou com meu estado envergonhado. Cristo simplesmente me amou. Estou apaixonado por Cristo. Estou apaixonado pelo Salvador. Uma missão que era impossível, meu Jesus realizou. Estou apaixonado por Cristo. Estou apaixonado pelo Salvador. Ele sabia disso, a morte lá na cruz. Mesmo assim não me abandonou. Fui constrangido por tanto amor. Ele não se importou com meu estado envergonhado. Cristo simplesmente me amou. Estou apaixonado por Cristo. Estou apaixonado pelo Salvador. Uma missão que era impossível, meu Jesus realizou. Estou apaixonado por Cristo. Estou apaixonado pelo Salvador. Ele sabia disso, a morte lá na cruz. Mesmo assim não me abandonou. E nós estamos aqui com o Pedro, encarregado da obra do estacionamento aqui da igreja, e vai contar pra gente qual é o procedimento que vai ser realizado aqui agora. Tudo bem, Pedro? Beleza, chefe. Primeiramente aqui nós temos, graças a Deus, por ter essa prioridade fazendo estacionamento para a igreja aqui da Assembleia aqui. Primeiramente vai ser sarrafiado, segundo processo passar a máquina, o terceiro processo dar acabamento na superfície e o quarto processo fazer os cortes de dilatação para deixar pronto o piso para entrar para cima os carros aí dos irmãos aí, abençoados da igreja aí. Vai ficar bonito? Vai ficar ótimo, irmão. Fica 10 serviço. Opressor de sangue salvou minha vida. Estou apaixonado por Cristo. Estou apaixonado pelo Salvador. Uma missão que era impossível, meu Jesus realizou.
queridos, você que está aí ligadinho no programa Promessas, acompanhando a nossa programação, nós estamos aqui, né, na nossa igreja, onde estamos trabalhando, onde estamos concretando aí o piso do estacionamento, um movimento muito grande aqui, mais uma conquista para a glória do nome do Senhor, uma semana muito agitada e o Senhor nos proporcionou o privilégio de poder estar hoje vendo a realidade se concretizando, mais um sonho, mais um passo dado no projeto da nossa reconstrução, e eu quero louvar a Deus por esta grande conquista que o Senhor está nos dando neste dia, que é o concreto, a concretagem desse piso do estacionamento. Deus te abençoe e continue ligado no programa Promessas. Café Avenida. Todo momento tem o seu sabor, principalmente para quem tem o gosto apurado e aprecia cada gota da vida. No Café Avenida você encontra os melhores sabores, cafés especiais, salgados e a tradicional empada de São Manuel. Café Avenida. Avenida Dom Lúcio, número 506, Centro, Botucatu. Você que está nos assistindo, eu quero compartilhar com vocês algumas imagens aí da reconstrução do nosso templo. Desde aquele incêndio que aconteceu em 2008, nós estamos aí neste projeto reconstrução da nossa igreja. E grandes coisas fez o Senhor por nós. Já demos aí um grande avanço, já estamos em processo de acabamento, como você está vendo nas imagens. E isto tudo feito com a doação dos irmãos, através das contribuições da igreja, e em especial agora nós estamos aqui com este carro que foi doado por um dos membros da nossa igreja, para que pudéssemos aí o dinheiro arrecadado com esse carro revertermos em prol da construção da nossa igreja. Portanto, você vai estar concorrendo no próximo dia 15 de dezembro, né, a este bonito Golf. Também estaremos sorteando aí para você um aparelho DVD, uma câmera fotográfica, um telefone celular e também um netbook. E por fim, este bonito Golf que você poderá, quem sabe, passar aí o final de ano abençoado com este lindo carro. Você vai apenas fazer uma pequena contribuição de R$30 para a construção da nossa igreja, estará concorrendo a esses prêmios que eu citei, inclusive a este bonito carro, este Golf muito conservado, como você está vendo aí nas imagens, um carro muito conservado. E você pode perguntar, pastor, como que eu faço para adquirir o número para concorrer ao carro? É simples, você pode adquirir ou no templo da nossa igreja, na rua Rangel Pestana, número 30, ali em frente ao Mercadão, ou então você pode ligar na igreja e o Paulo vai te atender. 3814-6139 é o telefone da nossa igreja, e também você pode acessar também pelo Facebook ADP Botucatu, e você pode falar ali com o pessoal que poderá te atender. Não fique de fora, dia 15 de dezembro o sorteio, e quem sabe você pode ser contemplado e passar um final de ano abençoado, além de abençoar a construção da nossa igreja. Boa sorte para você e que Deus te abençoe. Casa dos Calçados, a casa que é o sonho de toda mulher. Calçados femininos, bolsas, cintos e acessórios. Rua Benedita Zapponi Vieira, número 594, Jardim Reflorenda, Botucatu. Fone 3882-5176. Site www.casadoscalçados.com.br. Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, resistir o mal até o fim. Uma hora ele fugirá de mim.
Preciso ser preservador de bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam o limite da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é um templo santo do Pai. Preciso ter... E o terceiro caminhão de concreto está chegando aqui em frente à construção da nossa igreja. E o Valdeci vai nos explicar como é que funciona todo esse processo. O concreto sai da usina semi-preparado, chega na bomba, a gente dá uma redosada nele e manda onde o cliente precisa. Em cerca de, no máximo, 10 minutos, a gente descarrega 8 metros cúbicos. Deixa eu chamar o caminhão. Muito obrigado. Estão vendo aí a agilidade deste processo para a concretagem do nosso estacionamento. Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, resistir o mal até o fim, e uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam no limite da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é um templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mas me conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra E para você que está acompanhando a nossa matéria especial de construção do nosso estacionamento, agora nós vamos mostrar para você uma mensagem do nosso pastor presidente, pastor João Alexandre, que ministrou no nosso culto de domingo. Deus quer falar com você. Êxodo capítulo 3. Quantos acharam? Versículo 7. Disse o Senhor: tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores. Sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel. Amém? Versículo 7. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo. Repitam comigo: meu povo. Mais uma vez, bem forte: meu povo. Pai, nós estamos na tua presença, agradecidos pelo que já ouvimos esta noite. Senhor, estamos alimentados. Eu sei que é uma mesa posta que esta noite o Senhor tem coisas extraordinárias a realizar em nossos corações. Continua falando conosco, Senhor. Me ponho como um instrumento para que o Senhor venha me usar conforme lhe apraz. E que eu possa ser uma voz profética esta noite para profetizar ao teu povo as tuas bênçãos. Senhor, encontre corações abertos, preparados para ouvir a tua voz e receber a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, foi exatamente esta frase que me chamou a atenção enquanto eu preparava a palavra e orava a Deus e pedia uma palavra para trazer aos irmãos esta noite. Foi esta frase que me chamou a atenção, quando Deus diz: tenho visto a aflição do meu povo, e eu tenho conhecido a opressão com que eles têm sido oprimidos no Egito.
E eu comecei a me perguntar como um povo chamado povo de Deus estava sofrendo tanto nas mãos de Faraó. Nós entendemos que a história de Israel, ela remonta a um tempo de história desde a chamada de Abraão no capítulo 12 de Gênesis. No capítulo 37 de Gênesis, nós conhecemos a história de José, quando é levado como escravo para o Egito. A história de Israel no Egito já começa como escravo. A semente que foi semeada no Egito por Israel, pelos próprios filhos de Jacó, já foi uma semente de escravidão. Eles enviaram o seu irmão José como escravo para ser vendido no Egito. Na casa de Potifar, a Bíblia diz que Deus usa José e tudo que ele faz, Deus prospera. Nos tempos de José, Deus mudou a sorte de José. Deus mudou a história de José, porque Deus tinha um propósito, Deus tinha uma chamada e Deus tinha um plano com a vida de José. Todavia, queridos irmãos, quando José interpreta os sonhos do rei, e ele então é elevado a governador do Egito, e naquele momento, quando ele passa então a vender o mantimento para a terra, a Bíblia diz que os seus irmãos vêm para o Egito para comprar comida, e os irmãos conhecem a história, eu não quero me deter para não tomarmos tempo, mas em um jantar promovido por José, ele dá-se a conhecer aos seus irmãos, e ele diz: eu sou José, o que vocês venderam para o Egito. E os irmãos de José, apavorados, não sabendo o que o seu irmão faria com eles, ele diz: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bênção. E Deus me trouxe para cá, para que pudéssemos preservar a nossa descendência em vida. E José pergunta: ainda vive o nosso pai? E eles dizem: sim, o nosso pai ainda vive. E José então manda as comitivas do Egito para buscar o seu pai e buscar toda a sua família, todo o seu gado, toda a sua fazenda, para que pudesse morar no Egito. E a Bíblia diz então que aproximadamente 70 almas que pertenciam à família de Jacó vêm para o Egito. A Bíblia Sagrada diz que José então dá uma parte da terra do Egito, chamada terra de Gósen, aonde estaria habitando então o povo de Israel. E a Bíblia Sagrada diz então, meus queridos, que ali eles começam a morar, começam a cuidar do seu rebanho e começa gradativamente a se multiplicar. Eles começam a florescer, eles começam a frutificar no Egito. Todavia, querido, os tempos vão passando e José se envelhece. José está prestes a morrer, e a Bíblia Sagrada nos diz, meus queridos irmãos, no capítulo 50 do livro de Gênesis, quando José já está prestes à morte, ele chama os seus irmãos e confirma com seus irmãos uma promessa. Diga comigo, uma promessa. Pastor André falou sobre as promessas de Deus. E José lembra aos seus irmãos a respeito de uma promessa que Deus havia feito. E no versículo 24, a Bíblia diz assim: antes de morrer, José disse a seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez que os filhos de Israel lhes prestassem um juramento, dizendo-lhes: quando Deus intervir em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Oh, irmão, como é gostoso quando a gente sabe acreditar e confiar nas promessas de Deus. José sabia: eu estou para morrer, mas eu sou descendente de Israel. E nós temos uma promessa de Deus. Aleluia. Deus fez uma promessa para os nossos pais lá atrás.
E Ele virá em nosso auxílio. Ele vai tirar vocês dessa terra, porque Ele fez uma promessa. Irmãos, preste atenção aqui. Israel estava vivendo um tempo de glória no Egito. Os filhos de Jacó, eles eram irmãos do governador do Egito. Eles eram beneficiados com as riquezas do governo. Eles não tinham problemas no Egito. Mas José entendeu que aquilo não era o lugar deles, ali não era a terra deles. Deus lhe havia prometido uma terra que manda leite e mel. José diz: Deus vai nos dar uma terra que será nossa, uma terra de propriedade nossa. Nossa descendência desfrutará do que é deles. Então, fique sabendo que quando Deus cumprir esta promessa, eu quero que vocês façam um juramento aqui, de que vocês levarão os meus ossos daqui, não deixe os meus ossos daqui. Ah, queridos, José sabia que Deus ia cumprir a sua promessa na vida de Israel. Agora, amados, a Bíblia diz que José morre com 110 anos de idade. E aí no capítulo 1 de Êxodo, no versículo 8 diz assim: então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Em outra tradução diz que não conheceu a José. E disse ele a seu povo: vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia, para que não se tornem ainda mais numerosos. E no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Este novo rei, queridos, havia percorrido já, da morte de José, até este novo rei que não conheceu a José, e que oprimiu o povo de Israel. Já haviam se passado aproximadamente 220 anos. Israel ficou no Egito aproximadamente 430 anos. E a metade deles foi que eles viveram como escravos. A partir daqui nós vamos ver que o povo começou a pagar tributos. O povo começou a receber imposições. O povo começou a ser subjugado. Faraó começou a oprimir o povo de Israel. Eles começaram a perder a liberdade. Eles tiveram a sua liberdade cortada, caçada. Eles tiveram os seus privilégios caçados. Eles passaram a ser, meus queridos irmãos, procurados e caçados. Eles começaram a ser algemados. Eles começaram a ser levados à opressão e à escravidão. Eles começaram a trabalhar com dureza. Eles tiveram que produzir e que construir cidades para os faraós. Então, queridos irmãos, Israel, detentor de uma promessa, agora se vê totalmente numa situação de armadilha, numa situação de envolvimento de humilhação, de vergonha, de desprezo, porque o faraó que exerceu o poder agora não conheceu a história de José e agora passa a oprimir a nação de Israel, os descendentes de Israel. Todavia, meus queridos irmãos, a Bíblia Sagrada diz que os anos se passaram e o povo debaixo daquela opressão, eles começaram a clamar ao Senhor, eles começaram a suplicar a Deus, e a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor do seu povo, e anos mais tarde, Deus desce e chama a Moisés lá do meio da sarça, e diz: Moisés, tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, conheci as suas dores, vi a opressão, e eu desci para livrá-los, para tirá-los das mãos de Faraó, e vou colocá-los numa terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel. Deus desceu para cumprir a promessa que fez a Abraão, a Isaac e a Jacó. Os anos se passaram, mas José fez com que o juramento passasse de geração em geração, e cada um membro da família mais velho que ia morrendo, eles passavam a informação: olha, Deus vai vir em nosso socorro. Mas nós fizemos um juramento para José, quando nós
sairmos dessa terra, leve os ossos de José. E essa informação ia passando de mãos em mãos, ia passando de mente em mente, de coração em coração. E quando Moisés tira o povo de Israel do Egito, ele não se esquece, ele vai lá, pega os ossos de José, guarda na bagagem e leva para a terra de Canaã, porque José, mesmo morto, ele era detentor da promessa de Deus. Sabe, irmãos, tem gente que diz assim: você não vai morrer antes que as promessas de Deus se cumprem. Não, irmão. Eu vou morrer e as promessas de Deus vão continuar cumprindo. Porque a promessa de Deus é para mim, é para os meus filhos, para os filhos dos meus filhos, para os filhos dos meus filhos. Para a minha descendência vai continuar as promessas. Eu nunca vou viver todas as promessas. Enquanto Jesus não voltar, nós vamos morrer e continuar vivendo as promessas, vivendo as promessas, vivendo as promessas, vivendo as promessas. A tua descendência será abençoada com as promessas de Deus. Aplauda o nome do Senhor. Agora, irmãos, vejamos que no capítulo 3, Deus fala com Moisés. No capítulo 4 e o versículo 29 a 31, Moisés e Arão falam com o povo de Israel. Eles já estão no Egito, e aí eles falam com o povo de Israel. E eles dizem assim: assim Moisés e Arão foram e reuniram todas as autoridades dos israelitas, e Arão lhes contou tudo o que o Senhor dissera a Moisés. Em seguida Moisés também realizou sinais diante do povo, e eles creram. Quando o povo soube que o Senhor decidira vir em seu auxílio, tendo visto a sua opressão, curvou-se em adoração. Escute, Moisés e Arão chegam ao Egito, reúne os anciãos de Israel, e eles disseram: nós viemos com uma missão. Deus apareceu na sarça ardente, e ele disse que desceu para livrá-los, para tirá-los das mãos de Faraó, e ele vai colocar vocês numa terra boa e larga, uma terra que emana leite e mel. Deus veio em vosso auxílio. E então, queridos irmãos, os anciãos reúnem o povo de Israel, e eles celebram um culto, e diz: olha, hoje tem um pregador especial no culto. O pregador é Moisés, e Moisés começa a pregar a congregação, e ele começa a profetizar para a congregação, e a dizer: Deus desceu para livrar vocês, acabou o tempo de humilhação, acabou o tempo de escravidão, acabou o tempo de apanhar dos soldados, acabou o tempo de vocês viver oprimido. Deus agora vai tirar vocês daqui e vai dar uma terra boa e larga, uma terra que manda leite e mel. A Bíblia diz, meus amados, que o povo adorou, o povo serviu, o povo glorificou, a notícia se espalhou: Deus vai nos tirar daqui, Deus vai nos tirar daqui, Deus vai nos tirar daqui, Deus vai. E a terra foi inflamada com esta informação, com esta voz profética: Deus vai nos tirar daqui. O povo estava com a fé acesa, alvoroçada, crendo na palavra que Moisés havia dito. Deus não havia deixado dúvida, Deus havia aparecido na sarça, os sinais foram mostrados diante do povo de Israel. A vara de Moisés fez vários milagres diante do povo, e então o povo estava convicto: Deus está nesse negócio, Deus vai nos tirar daqui, Deus vai nos tirar daqui, Deus vai nos tirar daqui. Eles saíram do culto aquela noite com uma palavra profética: Deus vai nos tirar desse cativeiro. Agora escute, irmãos, no capítulo 5, Moisés e Arão falam com o faraó. E aí a Bíblia diz: depois disso Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram: assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa o meu povo ir para celebrar uma festa no deserto. O faraó respondeu: quem é o Senhor para que lhe obedeça e deixa Israel sair? Não conheço o Senhor, e não deixarei Israel sair. Foi um balde de água fria. A fé deles estava lá em cima, irmão. Eles estavam convictos. Moisés diz assim: a ordem de Deus é que amanhã nós temos uma reunião marcada com o faraó, e nós vamos falar: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto, e vocês vão deixar o Egito. E então eles estavam convictos de que Deus havia de fazer com que Faraó liberasse o povo de Israel. E para a surpresa deles,
Quando Moisés e Arão falam com Faraó, Faraó diz assim: não conheço o Senhor e nem tampouco deixarei ir Israel. Aí ele diz assim, Faraó ainda diz assim: ah, vocês estão querendo celebrar festa? Quer dizer que vocês estão tendo tempo de sobra. Faz o seguinte, até hoje eu dava o material para vocês produzir o tijolo, mas agora vocês mesmos vão buscar o material e vão produzir o tijolo, e tudo que vocês produziam antes, vocês não vão deixar de produzir, vai continuar produzindo o mesmo tanto, porque se vocês estão querendo fazer festa, é porque está sobrando tempo, vocês estão ociosos, e a Bíblia diz que ele duplicou a carga do povo, de forma, queridos irmãos, que eles tiveram que produzir ainda mais, e o povo ia se cansando, e os soldados batiam, os soldados oprimiam. Vamos trabalhar, vocês querem festa? Vocês querem fazer culto? Vocês querem celebrar a Deus? Vocês estão ociosos, vocês precisam trabalhar mais. E o povo foi oprimido, e os anciãos então, queridos irmãos, aquilo foi um balde de água fria no meio do povo de Israel. E quando os anciãos foram falar com Faraó e disseram: meu senhor, o que está acontecendo? O senhor está colocando uma carga que nós não podemos suportar. E Faraó diz: vocês estão querendo sair para celebrar culto? Vocês estão querendo fazer festa? Vocês estão sobrando tempo? Então vocês vão trabalhar, vocês vão produzir. E a Bíblia diz que os anciãos saem da presença de Faraó, encontra com Moisés e Arão, e eles dizem assim: o que é que vocês fizeram? Vocês colocaram uma espada nas mãos de Faraó para nos matar. Se já estava ruim até agora, com a presença de vocês ficou pior. E Deus então, meus queridos irmãos, olha para Israel, Deus olha para Moisés, e Moisés questiona: Deus, e agora o que vou fazer? O povo estava tão inflamado com o culto do dia anterior, e agora estavam vivendo as agruras daquela circunstância. Quem aqui, meu querido, já não se deparou com uma situação como essa? Eu me lembro que eu era recém-casado, morava em Campo Grande, e eu trabalhava numa empresa. Estava vivendo um tempo de dificuldades, e nós estávamos orando a Deus, clamando ao Senhor, para que Deus mudasse a nossa situação, nossa circunstância. E um dia eu fui no culto, num culto de domingo à noite, um culto foi poderoso. E naquele dia Deus usou o pregador de uma forma poderosa. E ele apontou o dedo para mim assim, e começou a profetizar na minha vida. E ele profetizou, meu querido irmão, que Deus ia mudar a minha história. E ele começou a profetizar que Deus estava ouvindo o meu clamor. E ele começou a dizer que Deus estava vendo a minha situação. E ele começou a profetizar tudo aquilo que eu estava vivenciando. E eu comecei a me alegrar e a glorificar o nome do Senhor e a dizer: Deus ouviu o meu clamor, Deus vai mudar a minha história, Deus vai me abençoar. Graças a Deus, minha luta chegou ao fim, minha prova chegou ao fim. E eu saí do culto aquele dia, você não tem noção, a minha fé como estava. Mas para minha surpresa, quando eu chego na empresa aquele dia, eu fui chamado ao departamento pessoal e diz: olha, a situação não está muito boa, nós estamos diminuindo o quadro de funcionário e nós estamos te demitindo. Naquele momento, querido, foi como um balde de água fria na minha fé do culto anterior. Mas Deus falou que ia mudar. Mas meu Deus, o que está acontecendo? E a minha esposa, eu me lembro que era umas 3 horas da tarde. Eu chego em casa e de longe eu avisto a minha esposa. Ela estava passando roupa na porta, estava muito calor. E ela com a mesa de passar roupa virado para a rua. E quando de longe eu a vejo, ela me vê e assusta. O que aconteceu? Eu disse assim: eu fui demitido da empresa. E ela: mas e aí? E o culto de ontem? E a palavra de ontem? O que aconteceu? Quantos aqui nesta noite já teve esse momento na sua vida? Saiu do culto pisando nas nuvens, com a sua fé lá em cima. Deus vai agir, Deus falou, Deus prometeu. Mas quando você chegou e encarou a circunstância, parece que ao invés de melhorar, piorou. Se é verdade, levante a mão e diga amém. Já aconteceu comigo.
E às vezes nós não entendemos o plano e o propósito de Deus. Mas aí, querido, conforme vai passando o tempo, conforme vai passando as circunstâncias, você passa a entender que Deus trabalha na contramão da lógica humana. O segredo, meu querido, é você entender que Deus prometeu e Ele está cuidando para que as coisas aconteçam na tua história. Sabe que se não acontecesse nada de diferente, você poderia desconfiar, mas não aconteceu nada. Mas se aconteceu alguma coisa, ainda que seja pior ou o contrário do que você imaginava, acredite, Deus começou a agir. É difícil de entender isso, né? Mas se as coisas ficou pior do que estava, é porque Deus já começou a agir. Moisés vai falar com Deus. Deus, o que está acontecendo? E no capítulo 6, versos 6 a 8, Deus aparece para Moisés e diz assim: Moisés, diga aos filhos de Israel: eu sou o Senhor. Eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios. Eu os libertarei da escravidão. Eu os resgatarei com braço forte e com poderoso ato de juízo. Eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios, e os farei entrar na terra que com mão levantada jurei que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó, e eu a darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Hebreus diz que quando Deus não tinha por quem jurar, Ele jurou por si mesmo. Ele fez um juramento a Abraão. E Ele renova esse juramento a Israel. Diz: Moisés, diga a Israel: acredite, a minha palavra não mudou. Está de pé a minha promessa. Eu vou tirar vocês daqui. Eu vou arrancar vocês daqui. E vocês vão tomar posse de uma propriedade que será exclusiva de vocês. Fica firme, porque eu farei o que prometi. E eu aproveito esta altura da mensagem para profetizar na tua vida esta noite. Deus prometeu e Ele vai cumprir na tua vida. O tempo de Deus está chegando para você. Receba a vitória em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Salmo 12, verso 5 diz assim: por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, e darei a salvação para aqueles que suspiram por ela. Sabe, queridos, Israel olha para a situação que eles estavam vivendo. Eles olham para o momento. Eles olham para a estrutura governamental que estava sobre eles. E na primeira tentativa de Moisés, eles percebem que não aconteceu. Aliás, as coisas entornaram e ficaram pior. E aí eles intentaram, e aí eles colocaram na mente e no coração: não adianta, não há solução para o nosso problema. Nós não teremos condições nenhuma de sair desta opressão. É melhor nos conformarmos com a situação, porque nós vamos morrer nessa opressão e nessa escravidão. Mas o pastor André leu aqui: porque para Deus nada é impossível segundo as suas promessas. Deus se levanta em favor do seu povo. E Ele está dizendo esta noite: por causa do gemido dos pobres e do clamor dos necessitados,
me levantarei agora. Quando Deus se põe de pé para ouvir o clamor do seu povo. Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor, se inclinou para mim, e Ele tirou-me de um charco horrível, firmou os meus pés sobre a rocha. Eu quero lhe dizer esta noite, Deus está ouvindo o teu clamor aqui. Ele está mudando a tua circunstância. Ele está mudando a tua situação. Sabe qual é o problema, querido, do faraó? É que faraó não quer que você adore a Deus. Eu li a propósito o Salmo 100 aqui na abertura do culto. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. Esse é o tipo de culto que Deus quer ver em nós, que Deus quer ouvir de nós, que Deus quer receber de nós. Mas como celebrar com júbilo, se estamos aprisionados pela circunstância, se o faraó nos escravizou, se estamos vivendo um tempo de opressão, se estamos sendo subjugados, se não temos alegria, se não temos paz, se não temos condições de sorrir, se chegamos aqui só o pó, se chegamos aqui com a cabeça caída, com cabisbaixo, sem esperança, sem condições, quem sabe tentando ouvir uma palavra que nos erga, que nos promova, uma palavra que nos coloque para cima. Meu amado irmão, eu quero lhe dizer que isso é proposta do diabo, que você viva algemado, que você viva oprimido, que você viva escravizado, porque isto não glorifica o nome do Senhor. O que glorifica o nome do Senhor é que você chegue na presença dEle com alegria, adorando, celebrando, regozijando no Senhor, adorando o nome do Senhor e dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. E eu quero dizer esta noite para esta igreja, que chegou um tempo de Deus mudar a realidade da nossa história. Chegou um tempo de Deus quebrar grilhões no meio do seu povo. Chegou um tempo de Deus em que Deus vai mudar a nossa sorte, a nossa circunstância. Porque chegou um tempo, querido, que Deus vai cumprir as suas promessas na nossa vida. Porque nós não podemos glorificar o nome do Senhor. Quando Israel estava no cativeiro, o povo dizia: canta uma das canções de Jerusalém. Como vamos cantar em terra estranha? Estamos tristes. Só canta quem está alegre. A Bíblia mesmo diz: quem está alegre, cante louvores. Mas quem está triste, ore. Momento de orar, de clamar, de buscar o Senhor. As coisas não dão certo. Você faz plano, você cria, você estabelece projeto e nada dá certo. As coisas não acontecem na tua vida. O nome está no Serasa, está no SPC. Você não consegue fazer as coisas acontecer, as coisas caminhar. Vivemos uma vida de dependência, depende de um aqui, depende de outro ali. Mas eu quero profetizar que esse momento está chegando ao fim. Eu quero profetizar na tua vida, querido, que Deus vai nos arrancar com mão forte das mãos deste faraó que tenta oprimir a tua vida, a tua história, para que você viva uma vida de dependência, uma vida, querido irmão, de desprezo. Deus vai te exaltar pela sua soberania, e o novo tempo de Deus vai surgir na tua vida e na tua história. Não, pastor, a gente está passando umas dificuldades aí, mas vamos, todo mundo está assim. É o sistema, né? O mundo está em crise, a gente é difícil mesmo, o sistema do mundo é bem assim, irmão. Faraó criou um sistema para manipular e para controlar todo o povo de Israel. E se nós olharmos para o sistema, nós vamos ser engolidos por ele. Mas eu não vou olhar para o sistema, eu vou olhar para um Deus que tem promessa para a minha vida. Eu vou olhar para um Deus que tem promessas para essa igreja. Eu vou profetizar na tua vida o milagre de Deus, a vitória de Deus. Não, pastor, esses dias eu vi uma frase. Camarada andando com um fusquinha velho.
E aí ele escreveu a frase: antes de falar mal do meu Fusquinha, pague o seu carro. Fusquinha é velho, mas está quitado. Você tem um carro novo, mas tem uma Bíblia junto para pagar, né? E só Deus sabe quanto tem sido difícil pagar. Só Deus sabe, queridos irmãos, quantas vezes você tem sido oprimido pela circunstância. Vence 2 luzes, paga uma para não cortar. O carnê do carro está... Isso glorifica o nome de Deus? Não. Deus não é glorificado na nossa derrota, não, irmão. Deus não é glorificado na nossa crise, não. Deus é glorificado nas vitórias que Ele nos dá. Deus é glorificado nos milagres que Ele nos faz. Deus é glorificado naquela farmácia que você tem na tua casa. Antes de dormir você pega lá um pote de comprimido. Deus, eu te louvo por essa enfermidade. O Senhor está sendo glorificado nessa enfermidade. Não, irmão, Deus não é glorificado na enfermidade. Deus é glorificado na cura desta enfermidade. Deus não é glorificado nessa dependência, meu irmão. Deus é glorificado na tua libertação. E pela fé eu profetizo que Deus vai quebrar os gemas do diabo aqui essa noite. Deus vai fazer com que o diabo tire a mão das tuas... Você vai prosperar. Você vai ser vitorioso. Deus vai agir com milagre na tua vida. Deus não foi glorificado só porque tirou Israel do Egito, não. Deus foi glorificado porque além de tirar Israel do Egito, ainda deu a eles uma terra boa que mana leite e mel. E diz, vocês não falta de nada. Mas aí a gente crê que Deus tem poder para curar. A gente crê que Deus tem poder de abrir porta de emprego. A gente crê que Deus tem poder para fazer algumas coisinhas. Mas para interferir na nossa vida financeira, prosperar o nosso caminho, estamos vivendo na lei da sobrevivência. Está dando para sobreviver, está bom, irmão. Eu disse que Deus age com princípio. Se você é fiel no dízimo e na oferta, Deus tem compromisso com a tua vida. Meu irmão esteve me visitando aqui essa semana. Eu já contei algumas histórias dele aqui para vocês. Mas uma pessoa muito, às vezes, ele é muito lógico, muito, às vezes falta fé, e às vezes a gente quer chamar a atenção dele, criado na igreja, e teve os seus momentos de fraqueza, seus deslizes, mas nunca deixou de dizimar. Por mais fraco que ele esteve, ele nunca deixou de entregar o seu dízimo na obra do Senhor. Esses dias ele chegou aí com um carrinho velho. Eu falei, meu irmão, eu vou fazer uma oração para você. Deus precisa te abençoar. Aí ele diz assim, meu irmão, eu tenho um princípio na minha vida. Eu posso ser fraco como sou, mas esse princípio eu nunca esqueci, de entregar o meu dízimo na casa do Senhor. E Deus tem me abençoado. Ele é um pedreiro. Quem é pedreiro aqui, trabalha por dia, sabe quanto ganha um pedreiro. Mas ele me disse, meu irmão, Deus tem me abençoado e me prosperado. Eu estou guardando dinheiro para comprar minha casa, ou pelo menos o terreno, porque como pedreiro eu terei mais facilidade de construir. Eu já tenho 40 mil reais guardado. Tem uma motinha para trabalhar, tem o carro, a esposa tem uma motinha bis para andar, tem uma vidinha tranquila, abençoada. Quantos querem ser abençoados aqui? É isso que Deus quer para a tua vida, irmão. Que você venha para o culto com a cabeça leve, dizendo, hoje eu vou celebrar o meu Deus, porque Ele tem me abençoado, porque Ele tem suprido todas as minhas necessidades,
porque Ele tem guardado os meus caminhos. Fique de pé, eu vou orar por você esta noite. Lebachura, bacanda, labachura, andalabás. Deus não é glorificado nas tuas angústias, no teu sofrimento. E o que Deus manda lhe dizer esta noite é que Ele tem ouvido o teu clamor e Ele desceu esta noite para te livrar. Ele desceu esta noite para mudar o teu cativeiro. Eu quero profetizar sobre a vida desta igreja. Este ano está por terminar, mas eu declaro que termina o ano e termina a tua prova. Termina o ano e termina as tuas angústias. Deus se levanta em um novo tempo na tua história. As promessas de Deus vão se cumprir na tua vida. Porque Deus conta com você. Eu tinha algumas coisas para ministrar ainda. Quando Deus no deserto chama o povo e diz assim: diga ao povo que me traga uma oferta para construir um tabernáculo no deserto. Meus irmãos, o povo começou a trazer. E aí os trabalhadores disseram: Moisés, o povo está trazendo muito, já chega, tem abundância. E Moisés passou uma ordem no arraial de Israel: diga ao povo que eles estão proibidos de trazer oferta para construção, porque já tem de sobra. De onde eles arrancaram aquela riqueza? Dos egípcios. O faraó que tanto oprimiu foi despojado. Você não vai sair no prejuízo. Essa prova ainda vai te render despojo. Diga para o irmão do seu lado: você vai sair no lucro. Oh, aleluia! Escute. Eles deram só um pouquinho do que eles tiraram do Egito. Só uma pequena participação. E era os panos que eles trouxeram para o tabernáculo, é coisa finíssima. Prata, ouro, em abundância. Mas era só um pouquinho. Porque Deus havia dado o suficiente para eles chegarem na terra de Israel, na terra de Canaã, e poderem começar uma nova história. Quantos creem que Deus vai te dar o suficiente para começar uma nova história? A Bíblia diz que Deus despojou as nações para enriquecer Israel. Deus vai despojar o ímpio para enriquecer o justo. Deus vai transferir as riquezas do ímpio para as mãos do justo. Tão certo como vive o Senhor, eu vou viver estas promessas de Deus. Quantos querem viver essas promessas esta noite? Para terminarmos, as promessas de Deus vão se cumprir na minha, na tua, na nossa vida. Adore o nome do Senhor. Aleluia. Adore o nome do Senhor. As promessas grande nação, abençoado por onde quer que for, sua família prosperarei, contra si pode as estrelas do céu, assim será tua descendência.
reservado pra ti e verás que eu sou o que sou, filho meu. Oh, levanta, levanta, sai da tua tenda, busca o milagre que tens reservado pra ti e verás que eu sou o que sou, filho meu. Quando Moisés chegou no Egito e ele disse para Deus: Senhor, quando eu chegar lá e dizer que eu fui lá para tirar Israel do Egito e vão dizer que o Senhor me mandou, eles vão perguntar: quem é que te mandou? O que eu direi para eles? O Senhor diz assim: diga para eles: o eu sou me enviou a vós. E esse louvor diz: e verás que eu sou o que sou. Não importa o momento que você esteja vivenciando na tua história, na tua trajetória. Israel teve que continuar trabalhando, teve que continuar lutando, teve que lutar, teve que guerrear, teve que batalhar. A vida continuou sendo dura, todavia eles trabalharam para eles produziram para eles conquistaram para eles não estavam trabalhando para o faraó e nem oprimidos, eles estavam trabalhando com alegria, prazer em trabalhar, porque eles sabiam que estavam adquirindo riquezas. Deus te dá alegria para trabalhar, Deus te dá alegria para produzir. O teu trabalho não vai ser mais um peso, você não estará trabalhando forçado, você estará trabalhando com alegria, sabendo que verá o fruto da tua mão e ficará satisfeito, dizendo: Deus, eu te louvo, porque o Senhor está me abençoando. Sai do lugar que limita a tua visão esta noite, olha para cima e viva as promessas de Deus. E serás uma grande nação, abençoado por onde quer que for, sua família prosperarei. Conta-se pode as estrelas dos céus, assim será sua descendência. Aleluia, levante suas mãos para os céus e solte sua voz, adore a Ele. Levanta. O que sou, filho meu. Você pode cantar mais uma vez. Levanta, sai da tua tenda, busca o milagre reservado pra ti, e verás que eu sou o que sou, filho meu. Sai da tua tenda, busca o milagre que tens reservado pra ti, e verás que eu sou o que sou, filho meu. Se você crê que esta palavra é profética para a tua vida, em nome de Jesus, sai do teu lugar, meu amado, vem aqui à frente. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida esta noite. Deus vai mudar a tua história, Deus vai mudar a tua circunstância, Deus vai decretar a tua senda de vitória aqui esta noite. O céu está aberto sobre este lugar. Creia no Senhor e sereis salvos. Creia nos seus profetas e prosperareis. Receba esta palavra profética esta noite, porque Deus muda a tua história. Levanta,
sai da tua Xandarebocô, tenda, malabassura, busca o milagre que Uribianderabaçu, tens reservado pra ti, e verás Ai, que eu sou chucarabacana. o que sou, filho meu, filho meu. Senhor meu Deus, meu Pai, olha para esta multidão que está diante do teu altar aqui esta noite. Eu não tenho condição, Senhor, de impor as mãos sobre todos eles, mas eu quero que a tua mão os cubra aqui esta noite. Senhor, nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos de angústia, tempo em que o inimigo tem tentado neutralizar tuas promessas na nossa vida. Muitas vezes adentramos no teu templo, recebemos a tua palavra profética, mas quando nos deparamos com as circunstâncias, o inimigo tem tentado anular a nossa fé, para vivermos uma vida de escravidão, de opressão. Mas esta noite o Senhor nos trouxe uma palavra profética, e o teu povo veio diante do teu altar, porque entenderam a tua palavra, e eles acreditam que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E neste momento, Pai, como sacerdote, Senhor, diante do teu povo, eu quero liberar uma palavra profética sobre o teu povo esta noite. Toda a opressão do inimigo, toda a fúria do adversário, todo o projeto satânico, tudo com aquilo que o inimigo intentou para neutralizar o teu sucesso, a tua vitória, esta noite eu anulo no poder do nome de Jesus, e declaro a tua vitória, e declaro nesta noite a promessa de Deus sobre a tua vida. Receba esta noite o cumprimento da palavra de Deus, porque hoje o Senhor te toma pela tua mão, com mão forte te arranca deste subjugo do inimigo. Em nome de Jesus, toda opressão cai por terra agora, toda crise financeira, toda crise conjugal, toda crise familiar, toda enfermidade enviada do inferno, em nome de Jesus, seja tocado agora, seja curado agora, seja impactado agora, seja sarado agora. Receba renovo, receba renovo, receba renovo, receba milagre, receba cura, receba poder, receba unção, receba libertação agora, libertação agora, libertação agora. O Senhor muda a tua história financeira hoje. Receba prosperidade, receba multiplicação, receba a autorização de Deus para prosperar. Em nome de Jesus, 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 em nome de Jesus. Todo mal sai agora, toda obra maligna caia por terra agora. O Espírito do Senhor está aqui. Ele está tocando a tua vida, o teu coração. Ele está te libertando agora. Receba renovo, receba vida e vida com abundância. Receba prosperidade esta noite. Abrace 2 ou 3 pessoas do teu lado aí, meu irmão. Libera uma palavra profética sobre a vida dele, sobre a vida dela. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, oh, oh. Deus do impossível, oh, oh. Deus do impossível, oh. Deus do impossível. Quando tudo diz que não,
Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Café Avenida. Todo momento tem o seu sabor, principalmente para quem tem o gosto apurado e aprecia cada gota da vida. No Café Avenida você encontra os melhores sabores, cafés especiais, salgados e a tradicional empada de São Manuel. Café Avenida. Avenida Dom Lúcio, número 506, Centro, Botucatu. Você que está nos assistindo, eu quero compartilhar com vocês algumas imagens aí da reconstrução do nosso templo. Desde aquele incêndio que aconteceu em 2008, nós estamos aí neste projeto Reconstrução da nossa igreja. E grandes coisas fez o Senhor por nós. Já demos aí um grande avanço, já estamos em processo de acabamento, como você está vendo nas imagens. E isto tudo feito com a doação dos irmãos, através das contribuições da igreja. E em especial agora nós estamos aqui com este carro que foi doado por um dos membros da nossa igreja, para que pudéssemos aí o dinheiro arrecadado com esse carro revertermos em prol da construção da nossa igreja. Portanto, você vai estar concorrendo no próximo dia 15 de dezembro, né, a este bonito Golf. Também estaremos sorteando aí para você um aparelho DVD, uma câmera fotográfica, um telefone celular e também um netbook. E por fim, este bonito Golf que você poderá, quem sabe, passar aí o final de ano abençoado com este lindo carro. Você vai apenas fazer uma pequena contribuição de R$30 para a construção da nossa igreja, estará concorrendo a esses prêmios que eu citei, inclusive a este bonito carro, este Golf muito conservado, como você está vendo aí nas imagens, um carro muito conservado. E você pode perguntar, pastor, como que eu faço para adquirir o número para concorrer ao carro? É simples, você pode adquirir ou no templo da nossa igreja, na rua Rangel Pestana, número 30, ali em frente ao Mercadão, ou então você pode ligar na igreja e o Paulo vai te atender. 3814-6139 é o telefone da nossa igreja. E também você pode acessar também pelo Facebook ADP Botucatu, e você pode falar ali com o pessoal que poderá te atender. Não fique de fora, dia 15 de dezembro o sorteio, e quem sabe você pode ser contemplado e passar um final de ano abençoado, além de abençoar a construção da nossa igreja. Boa sorte para você e que Deus te abençoe. Casa dos Calçados, a casa que é o sonho de toda mulher. Calçados femininos, bolsas, cintos e acessórios. Rua Benedita Zacconi Vieira, número 594, Jardim Reflorenda, Botucatu. Fone 3882-5176. Site www.casadoscalçados.com.br.